Não sei se é a Sil, se é a Fernanda, né? Fernanda, Fernanda, né? Bom dia, tudo bom? Bom Tá tudo dia. bem? Gente, perdão. Tem problema não. Ai, tô espirrando igual uma... Ai, gente, perdoe. Espirrando muito aqui. Ai, meninas. Pri tá no sol, ao ar No livre. Ai, que trabalho. coisa boa, Pri. Tá no Aqui é muito trabalho, né? bom, graças a Deus. Não tenho do que reclamar desse trabalho, não. Dá para pegar É essa onde? folga. É em É em Itaipava. Nogueira? É, Ah, Nogueira. então... Ah, Ai, que coisa boa. aqui é bom, né? Esse lado aqui é muito bom, né? A gente não fica muito preso à cidade. Esse negócio de ficar vendo só prédio, só prédio, só prédio. Tem um matinho. Só uns matinhos artificial de vez em quando que a gente vê. Ai, que bom, gente. Ai, eu amo, assim, lugar de natureza também, né? Eu amo as plantas e tal. E ter esse tempo, assim, de você olhar o céu azul, você... Nossa, eu amo, eu preciso, assim, eu acordo, eu preciso olhar para o céu, olhar, assim, para a natureza, sabe? Aquela coisa, assim, tipo, ver o dia. Se eu Aham. acordar e ficar só no lugar... Por exemplo, quando está chovendo, né, que está tudo cinza e tal, a gente fica assim, ai, Senhor, É. eu preciso sair para fora. Assim, ficar presa num lugar, eu não consigo. Eu Essa também coisa não minha. gosto não. Assim, eu sou muito dessa de, tem que ter sol, tem que ver o dia, sabe? Eu não gosto muito de tempo frio, de tempo chuvoso, não. Acho muito triste. Oi, Kézia, bom dia. Oi, Kézia, bom dia. A gente ainda não se conhece pessoalmente, né, mas a gente vai ter uma chance de se conhecer. Por isso que a gente falou, né, ontem, assim, da gente marcar um café, um lugar nosso, para a gente se conhecer, né, poder se ver, assim, pessoalmente, poder ter esse contato. A Fernanda está costurando, Fernanda? Ah, que legal! Você é costureira. Estou vendo aí, parece que realmente você está em máquinas, né? Que top, que bom. Oi, Fabrícia, Fabrícia, bom bom dia. dia. Tudo bom, menina? A Fabi hoje não vai conseguir entrar, né? Ela teve um imprevisto que ela falou. Não sei se é no laboratório, às vezes alguma coisa que acontece de última hora. E a gente vai começando então, né, meninas? Tá Vocês estão bem? bem, graças a Tá Deus. tudo bem? Ai, vamos começar então. A Priscila quer orar, Priscila. Vamos sim. Eu qualquer uma das meninas. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Pai, por mais esse dia maravilhoso, por mais um dia abençoado que o Senhor nos deu, Obrigada, nos Senhor. proporcionou, que o Senhor abriu nossos olhos para poder contemplar suas obras, Senhor. Te agradeço, Amém, Pai, Jesus. pela nossa vida, pela vida de todas as meninas Louvado seja do Deus. grupo, que não é todas que conseguem entrar online ao vivo, mas eu sei que o Senhor também chegará até elas através desse vídeo que está sendo gravado. Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem nos abençoado, guardado, protegido. Te agradeço, Senhor, por ter mais um dia, mais uma oportunidade de estar lendo a Tua palavra, de estar conhecendo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, que o Teu Espírito Santo venha nos tocando, venha nos guardando, ele venha nos dando sabedoria e discernimento para entender realmente o que o Senhor quer falar conosco, o que o Senhor quer nos ensinar, o que o Senhor quer nos mostrar através da Tua palavra, através dos ensinamentos que a Rosana vai passar para a gente, que o Senhor possa nos tocar, nos abençoar, Senhor. Senhor, eu também te peço, Pai, pela vida de todas as meninas aqui no grupo, que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer tranquilidade para elas. Te pedir, Pai, calmaria, que o Senhor possa lá e estar cuidando. A gente não sabe qual foi o imprevisto que a Fabi teve, mas o Senhor é o Senhor de todas as coisas, e eu sei que o Senhor estará à frente dela, ajudando e cuidando dela, Pai.
Te peço pela vida da Lucy, te peço pela vida da Kézia, Pai, que o Senhor possa tocá-las, que o Senhor possa trabalhar no coração delas dia após dia, Senhor. E também não Amém. esquecendo, Pai, eu quero orar pela Jéssica. Eu não sei o que ela passa, eu não sei por qual motivo o Senhor pede para que eu ore por ela todos os dias, Pai. Mas o Senhor conhece, o Senhor sabe o que ela passa. Então eu te peço que o Senhor venha cuidar dela, abençoar, guardar e proteger a vida dela, Pai. E que o Senhor, Pai, possa, através dos teus conhecimentos, dos teus caminhos, Pai, chegar até ela. E que se for para mim chegar até ela, Pai, que o Senhor possa abrir o caminho, que o Senhor possa mostrar a hora certa de falar com ela, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, meninas. Hoje a gente vai começar no capítulo 18, né, de Mateus. A gente terminou aí o 17, e o 18 eu queria que a gente lesse até o versículo 14 só, porque para a gente, né, sempre fazendo assim, para a gente conseguir, né, não ir extenso demais o tempo, e a gente conseguir absorver aqui o que o Senhor quer falar conosco. E eu queria, assim, quero muito falar isso com vocês, meninas. A gente está aqui, a gente está lendo a palavra, e assim, a palavra do Senhor é poderosa para transformar a nossa vida, né? Os nossos encontros com o Senhor, assim, não vai só ser uma mudança temporária, né? Mas é uma mudança profunda, né? Uma transformação profunda no nosso coração. E quando a gente faz um devocional, a intenção é que a gente tenha experiências com o Senhor, né? O Senhor vai falando aqui na sua palavra, a gente não está aqui trazendo temas, né? Alguns temas, algumas coisas de acordo com o que a gente tem visto, o que a gente quer, né? Mas a gente está lendo a palavra e a palavra está ministrando ao nosso coração. A gente está seguindo capítulo por capítulo, a gente não está inventando, né, assuntos, mas são os assuntos que o Senhor traz aqui na sua palavra. Então, assim, a gente crê que dia a dia o Senhor está acrescentando aquilo que a gente tem necessidade, né? Então, que a gente possa esperar nisso, né, e confiar que o Senhor está realmente tratando o nosso coração. E a gente se expor a essa palavra, sabe? Quando você ouvir esse devocional, não sei, mais tarde, o horário que você vai ter a oportunidade de ouvir, né, de estar junto aqui, que você leia a palavra de novo, leia o texto que a gente está lendo, sabe? Peça ao Espírito Santo para falar ao teu coração, falar com você também, porque assim, dessa forma o Senhor se revela a gente. E a nossa intenção com esse devocional, né, Priscila, é que cada uma cresça na intimidade com o Senhor, sabe? Conhecendo o Senhor, né? E assim, cada vez mais você vai tendo a chance de fazer o teu devocional, né? O teu momento, de tirar o teu momento de intimidade com o Senhor. Devocional é devoção, é você se devotando ao Senhor, você se entregando ao Senhor, né? A gente não limita um tempo, não é a 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, não, é o tempo que você tem de entrega ao Senhor, né? E assim, a gente crê que o Senhor vai falar ao teu coração e você crescer nisso, sabe? Para que você também possa abençoar outras pessoas, né? Amém? Vamos lá lendo o capítulo 18. Se alguém quiser ler, eu posso ler, mas se alguém quiser ler a partir do versículo 1, Mateus 18, 1. Eu vou ler para você, tá? Tá. O maior reino dos céus. E naquela mesma hora chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora pendurasse o pescoço em uma nó de azenha.
e submerse na profundeza do mar. Aí, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem o escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, a tua mão e o teu pé te escandaliza. Corta-te e atire-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida, melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-te, tira-o e jogue longe. Melhor é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos e serem lançados no inferno. Vedes, não desprezei algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que estás no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que desagarrou? E se porventura achar, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai que estás no céu que um destes pequeninos se perca? Aí você continua? Não, pode ser até aqui mesmo, senão vão entrar outros assuntos, né, e vai ficar muito longo. Tá. Então, gente, a gente começa aqui com esse texto falando que Jesus a gente tinha lido aqui no capítulo anterior que Jesus estava na cidade de Cafarnaum, né? E Jesus estava numa casa, né? Que aqui a gente leu o texto que Pedro, os cobradores de impostos chegaram para Pedro, perguntaram, né, se Jesus não pagava impostos, e aí Jesus estava dentro de casa. Quando Pedro entrou em casa, que diz o texto, Jesus disse para ele, olha, vai lá, pesca, pega um peixe, vai ter uma moeda na boca e tal, né? A gente leu a respeito disso. Então a gente vê que Jesus estava nessa cidade, Jesus estava dentro de uma casa, e naturalmente era alguma casa de alguma família, porque tinha criança lá. O texto vai falar aqui pra gente, assim, que naquela hora, quer dizer, então logo depois que eles estavam ali, né, depois dessa situação do peixe, de Pedro pescar o peixe e pagar os impostos, que os discípulos perguntaram quem é maior no reino dos céus, né? E aí fala que Jesus pegou uma criança e colocou no meio deles. Então, sugere que Jesus estava na casa de alguém, né, numa família, dentro de uma família, e que tinha criança ali. E assim os discípulos vêm e perguntam quem é maior no reino dos céus? Quem é maior entre nós, né? A gente pode pensar aqui, quem é que pode ser maior entre nós, né? São os pastores, né? Os líderes, os grandes intercessores que a gente tem, né, pessoas que as irmãs do coque, que tem o raio-x, que veem a face do Senhor, né, que parece, aí quando olha para a gente, está vendo que está numa visão de raio-x, vê tudo que acontece por dentro de nós, né? Quem é maior no reino dos céus, né? Os grandes pregadores, né? Quem já morreu aí, Billy Graham, os grandes escritores, né? A gente tem aí C.S. Lewis, tem grandes, né? Tem muitos, Max Lucado, tem muitos escritores famosos, né? Que a gente gosta muito, John Bevere, né? Que o pessoal ouve muito aí na internet. Será que esses são os maiores no reino dos céus, né? Ou os profetas que vieram antes de Jesus, os apóstolos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, quem é o maior? Os discípulos perguntam ali, né? Senhor, e para nós aqui hoje, quem é o maior? Aí Jesus vem e traz uma criança e coloca ali no meio deles, né? E diz, em verdade vos digo, se vocês não se converterem
e não se tornarem como uma criança, como essa criança, vocês não entrarão no reino dos céus. Então vocês não vão ser nem pequenos nem grandes no reino dos céus, porque vocês sequer entrarão. E o que Jesus quer falar aqui para a gente, assim, sobre essa confiança da criança, né? A gente sempre fala isso, e isso é muito claro, né, da gente ver uma criança quando ela está nos braços dos pais, quando ela está com alguém que ela confia, ela se rende, ela se entrega totalmente, né? E assim Jesus vem falar de humildade para nós. A humildade, ela se traduz assim nessa confiança, sabe? Às vezes a gente pensa em ser humilde só da gente não ter muitos recursos financeiros, né? E a gente ser uma pessoa que não estudou muito, então a gente não, nós somos pessoas humildes, não sabemos muito, mas não, humildade não é sinônimo disso, não significa isso. Humildade significa um coração que depende, sabe? Um coração totalmente dependente mesmo, um coração que confia. E isso que a criança representa. A criança, ela é pura. Quando ela confia mesmo em você, ela confia. Ela vai nos teus braços, ela vai no seu colo. Às vezes uma criança está nos braços do pai, o pai pode jogar ela para cima, ela vai confiar de que o pai vai segurá-la embaixo, né? De que não vai deixar ela cair. Uma vez eu ouvi uma ilustração assim, você não vê uma criança de 2, 3 anos chegando todos os dias, indo abrir o armário da cozinha e vendo se tem comida para aquele dia. A criança de 2, 3 anos, uma criança inocente, ela não abre a geladeira, peraí, eu vou ver se hoje vai ter papá, se hoje vai ter almoço, né? Ela confia que os pais estão provendo para ela, né? Ela confia que ela vai acordar e que vai ter o alimentozinho, o leitinho para ela confia que ela vai ter o tênisinho para calçar, a roupinha. Assim, essa confiança pura, sabe? Que as crianças têm. A Fabrícia aí que trabalha com crianças, né, deve saber muito bem disso, como que as crianças, assim, principalmente os bem pequenininhos mesmo, têm essa pureza dessa confiança, e eles dependem totalmente, e aí eles se lançam nisso. Então isso é maravilhoso, e Jesus vem falar que de maneira alguma, Jesus vem responder essa pergunta dos discípulos dessa forma, nem grandes nem pequenos, se vocês não forem como uma criança, não na estatura, né, ali de ser pequenininho como uma criança, mas assim, de ter pureza no coração e depender de mim, confiar, ter fé, ter essa expectativa de que eu sou o supridor, como uma criança, de modo algum vocês sequer vão entrar no reino dos céus. Então não vai ter nem grande nem pequeno, né? E Jesus fala assim, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, quando a gente se converte, o Espírito Santo traz essa renovação dessa pureza sobre nós, restaura a pureza do nosso coração, né? E por isso que o Senhor fala, se não vos converterdes, não vos tornardes como criança, de modo algum vocês vão entrar. Aquele que se humilhar como essa criança, né? Se humilhar nesse sentido, aquele que confiar. A criança, ela se coloca nesse local de realmente de dependência, sabe? De submissão, né, a quem está guiando ela, né? E então esse é o maior no reino dos céus, assim diz o Senhor. E aí, nesse sentido, eu posso dizer aqui que Jesus não responde quem vai ser o maior. Jesus fala que todos os que se converterem, então, né, todos os que se converterem e serem puros como uma criança, serão maiores no reino dos céus, né? E muito mais do que ter uma posição, um lugar lá, a gente quer estar lá. Isso é o maior, é a maior expressão, o maior lugar, é a maior conquista que a gente pode ter, né? Então não tem aqui quem vai ser maior ou menor, né? Tem que, se a gente se converter, se a gente se colocar puro diante dele, a gente vai estar lá. E ele fala, quem recebeu uma criança como esta, em meu nome, a mim me recebe. Quem acolher uma criança, assim como acolher mesmo no sentido aqui literal de abençoar os pequeninos, né? Mas quem também acolher aqueles novos na fé, aqueles que estão se convertendo, aqueles que são puros, né? Quem acolher aqueles que são puros de coração, que são sinceros, que confiam, que têm fé no Senhor, estão acolhendo o Senhor, estão recebendo o Senhor, né? E muito mais ainda as crianças, né? Aqueles que abençoam as crianças, a Fabrícia aí que tem esse ministério, a Fabi também trabalha com as crianças lá na igreja, Priscila também, né, Priscila?
tá sempre lá e envolvidos com as crianças, preocupados em abençoar e ensinar o reino dos céus às crianças, né, em levá-las a ter uma experiência com o Senhor, ainda que pequenininhos, as crianças podem confessar o Senhor, sabe? Elas podem ter uma experiência, né, com o Senhor. Então, assim, esse será bem-aventurado, receberá o Senhor, aqui o Senhor diz que é como se recebesse a Ele, né? E aí Jesus continua falando aqui sobre, Jesus vai finalizar esses versículos que a gente leu, falando aí dos pequeninos de novo, né? E aí Jesus passa assim, ele está falando dessa humildade, dessa confiança que a gente precisa ter como uma criança, e ele fala assim, qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos, quer dizer, qualquer um que fizer uma criança tropeçar, alguém que abusa de uma criança, esse vai receber uma punição muito severa, né? E qualquer um que fizer tropeçar também um dos meus pequeninos, um dos meus filhos novos na fé, né? Que escandalizar, que abusar, né? Que impor algo, né? Que não é da presença de Deus, que não é da palavra de Deus sobre os novos na fé, que enganar, que ludibriar, que mentir, né? Que ensinar as escrituras aqui com heresias, com coisas erradas, né? O Senhor fala que melhor lhe fora que pendurasse ao pescoço uma mó, né, de azenha, que a Priscila leu na versão dela, aqui na minha versão está uma grande pedra de moinho, e fosse afogado nas profundezas do mar. Se essa pessoa não se arrepender do que ela fizer, se ela fizer tropeçar um desses pequeninos, é melhor que ela se atirasse ao mar, né? Que ela se jogasse, que ela... aqui Jesus fala até dessa... como se fosse um suicídio, né? Que melhor fosse você mesmo amarrasse uma pedra no seu pescoço e se jogasse ao mar, porque vai ser uma grande punição sobre a sua vida, né? Sobre quem fizer um desses pequeninos se escandalizar. A gente pensa assim na seriedade disso, né? Como que a gente vê hoje, gente, pessoas, familiares que abusam de crianças, a maioria das crianças que sofrem abuso hoje em dia, abuso sexual, né? Muitos, às vezes a violência, né? E muito abuso sexual também, muitas vezes são pessoas da família, e que tristeza quando a gente vê isso, e se essa pessoa não se arrepender, sabe? Há perdão para quem se arrepende, mas se essa pessoa não se arrepender, né? Aqui o Senhor fala sobre isso, que ai dele, ai dessa pessoa, sabe? Porque está fazendo tropeçar, fazendo pecar alguém inocente. Quando alguém já tem uma experiência, né, é muito mais difícil a gente enganar, né, alguém experiente, alguém da nossa idade, alguém tentar fazer algo sobre nós, mesmo que muitas vezes a gente pode ser enganado, mas a gente vai ter uma resistência maior, a gente vai desconfiar por causa da nossa experiência de vida, né? Nós já somos pessoas maduras, mas uma criança, né, um inocente, porque a criança, é o que a gente falou aqui, a criança confia, a criança tem essa confiança inocente, né? E se fizer tropeçar, fizer pecar, fizer cair, fizer errar, uma dessas crianças, essa pessoa vai ser severamente punida. E assim os novos na fé também. A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente ensina, com o que a gente está passando da palavra de Deus, com o que a gente está passando das experiências com Deus. Nós que estamos na igreja, nós acolhemos os novos na fé, que são as pessoas que se convertem, elas vêm com o coração totalmente aberto, né? Desejosos de que na igreja ela vai encontrar um ambiente de simplicidade, um ambiente de acolhimento, né, de amor verdadeiro, porque é assim que a igreja é para ser isso, né, esse lugar de acolhimento, esse lugar de transparência, né, de todas as coisas. E quando a gente faz um dos pequeninos, um desses do Senhor, né, errar, pode haver uma grande punição para nós, se nós não nos arrependermos. Né? Porque o perdão ele cobre a multidão de pecados, o perdão ele supera todas as coisas, né? Então, se nós nos arrependermos, há perdão para nós. Mas se a gente fizer isso e deliberadamente, se a gente fizer intencionalmente mesmo e não se arrepender, nós já veremos de sofrer uma grande punição. E aí Jesus fala assim: ai do mundo por causa dos escândalos.
porque é inevitável que os escândalos venham, é mistério, tipo assim, é necessário que no tempo do fim venham os escândalos, né? Isso está previsto, né? É inevitável que não aconteça, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Aí ele começa a falar de uma área interior nossa, né? Bem interior. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta e lança fora de ti. Melhor é te entrares na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos ou dos pés, seres lançado no fogo eterno, ou os teus olhos, né, se eles te fizerem tropeçar. E a gente fica pensando aqui, eu me lembro quando eu era nova convertida, que eu li esse texto, eu falava assim, ai, como assim? Será que a gente tem que se mutilar, né? De alguma forma, para se aproximar de Deus, né? E muitos erram pensando nisso, né? Em ter que se mutilar mesmo, que ter que sofrer penitência, né? No seu corpo, né? O corpo tem que sofrer para que a gente seja purificado, né? E não é isso que o Senhor está ensinando aqui, né? E eu lembro que eu fiquei bastante confusa até eu começar a entender o que significava, né? Que são, assim, muito mais do que o nosso corpo, que as nossas ambições pessoais, né? Às vezes a gente quer tudo aquilo que se coloca entre Deus e nós é uma pedra de tropeço. Né? Então, às vezes, a gente pensa que eu tenho uma ambição de estudar muito, ser uma pessoa muito conhecida, muito famosa, mas se isso te tirar da presença de Deus, melhor que você viva sem isso. Né? Melhor que você corte isso. Se você, eu quero ganhar muito dinheiro, eu vou trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, eu quero ser rica, eu quero, né? A riqueza, ela não é um pecado, né? A riqueza em si, ela não faz mal, né? A cobiça do nosso coração é que é pecado, né? Quando a gente quer a todo custo. Então, não importa se eu tiver que ficar fora da presença de Deus, mas eu alcançar o meu objetivo e eu ser rica e eu ser famosa, isso é que é mais importante. Então, essa cobiça aí, né, desenfreada, isso é que nos afasta de Deus. E o Senhor fala aqui que melhor para nós entrarmos no reino dos céus, então pobres, sem ter tido uma riqueza, sem ter tido uma grande conquista, do que entrar manco, né? O aleijado, tendo as duas mãos, os dois pés, e ser lançado no fogo do inferno. Melhor, então, que eu seja pobre, que eu não tenha, que eu tenha restrição de alguma coisa, mas entrar no reino dos céus, do que ter muita coisa aqui na terra, conquistar muita coisa e ser lançado no fogo do inferno, né? Então, o texto é bem claro aqui, né? E se um dos teus olhos te escandalizar, sabe, aquilo que a gente cobiça com os olhos, aqui a gente pode ver, assim, no sentido de olhos do pecado, daquilo que a gente vê. Muitas vezes a gente fala dos homens, os homens olham as mulheres, olham para o corpo das mulheres na rua, cobiçam, né? Mas nós, mulheres, também. A gente também tem uma tendência a cometer esse pecado. Então, assim, se os nossos olhos começarem a cobiçar alguém, muitas vezes pode acontecer, gente. Eu não estou falando aqui de nada espantoso. A gente está no trabalho e às vezes vem um colega de trabalho, alguém, teu próprio chefe, alguém que é muito bonito, é muito atraente, é muito charmoso, te chama muita atenção, e você começa a olhar e você começa a cobiçar. Às vezes é inevitável de você ver alguém bonito na sua frente, e você admira, nossa, aquela pessoa é muito bonita, tem um corpo muito bonito. É natural você olhar isso né, e declarar isso, mas assim, a cobiça vem quando você começa a se enredar, e você começa a olhar todos os dias, e você começa a desejar. Daqui a pouco você está desejando, daqui a pouco você está trazendo imaginações, daqui a pouco você está chegando ao ponto de provocar situações em que você possa se aproximar daquela pessoa, né? E eu não vou dizer assim que é inevitável de que muitas casadas, às vezes, aconteçam isso. Às vezes, a cobiça dentro do seu coração, às vezes tem uma carência dentro do seu coração, e você começa a observar e a desejar aquilo, daqui a pouco aquela cobiça está dando lugar ao pecado, porque daqui a pouco você se aproxima demais do pecado, né? Então, é isso que fala aqui, se o teu olho te escandalizar, te faz tropeçar, arranca-o. Então, assim, melhor, se você tiver numa situação dessa, se acontecer uma situação dessa, melhor é você
pedir para trocar de setor, você vai perder, talvez, não, eu vou lá naquele outro setor, não vou ser tão promovida, ou eu não vou ganhar um salário tão alto, ou é melhor eu sair daquele emprego que está me levando a pecar, me enredando, me assediando para o pecado. Então, se você não consegue controlar, se você não consegue vencer isso, melhor é você ficar sem, né, do que você pecar. Eu sei que é difícil eu estar dizendo isso, às vezes a pessoa pode falar, mas é fácil falar e não estando na situação, eu não posso perder o emprego, mas assim, o Senhor nos dá recursos para que a gente possa vencer o pecado, o Senhor nos dá recursos, Ele nos oferece o perdão, Ele nos oferece os caminhos da palavra de santidade, de consagração a Ele, para que a gente vença o pecado. Mas se a gente não conseguir controlar, então melhor é que a gente corte na nossa carne, que a gente fique sem algo, do que a gente se lançar no pecado, né? Vocês estão entendendo, meninas? Isso está assim claro. E aqui eu vejo assim que é interessante, porque muitas vezes o Senhor vem com um tratamento sobre a nossa vida, sobre a poda de Deus. Muitas vezes Deus vem podar a gente, Deus permite uma situação para que a gente seja cortado, né, dali da gente, né, uma situação, né, que Ele está permitindo, que Ele está fazendo. Mas aqui o texto vai falar de uma poda que eu preciso fazer, que nós precisamos fazer. Ele fala assim, melhor você cortar o seu pé, melhor você cortar a sua mão, do que você ser lançado no fogo do inferno, do que você perder a sua salvação, do que você perder a sua vida com Deus. E eu vou contar uma experiência que essa semana ainda eu tive com uma pessoa, com uma mãe que eu conheço, que é uma pessoa abençoada, né, uma irmã abençoada que a gente conhece a família toda. E assim, mas ela lamentou comigo, eu conversando com ela, ela perguntou pela minha filha, porque ela viu a minha filha, né, bem pequenininha e tal, e eu falei, olha, ela já está na faculdade, né, tá aí trabalhando e tudo, e ela, nossa, que coisa linda, se admirou. E aí quando eu falei com ela, olha, minha filha está fazendo faculdade de Direito, e ela falou, poxa, aí ela lamentou comigo, ela falou, a minha filha, né, eu conheci a filha dela, ela falou assim, a minha filha começou a fazer faculdade de Direito, começou a fazer aqui em Petrópolis, assim como a minha filha, né? Mas ela quis ir para a Faculdade Federal no Rio, ela queria muito estudar no Rio, e nós começamos a orar, e enfim, nós deixamos ela ir para o Rio, né? Ela saiu daqui e foi estudar lá no Rio. E ela falou assim, quando ela chegou lá na faculdade, haviam outras, né, ela foi fazer Direito, mas tinha a faculdade também de moda, né, de arquitetura, de tanta coisa, e pessoas descobriram a filha dela, que a filha dela era muito bonita, ela é muito bonita até hoje, uma menina alta, uma menina assim, que tem uma aparência linda, e ela falou assim, e o pessoal da faculdade de moda descobriu ela e falou, não, você não tem que estar fazendo faculdade de Direito, não, estudando para ser advogada. Começou a inscreveu ela numa agência de modelos, e essa menina foi para a agência de modelos, essa menina chegou a fazer programa na TV, eu lembro ela no SBT, apresentando programas, porque ela era muito bonita, né? Começou a desfilar, né? Fazer desfiles, enfim, essa menina se desviou, né? Se desviou da presença do Senhor. E essa mãe lamentou comigo justamente isso. Ela falou assim, como eu me arrependo até hoje. A menina mora fora do Brasil hoje, né? Mas está desviada, está fora da presença do Senhor há muitos anos. E como a mãe lamentou isso. E conversando comigo sobre isso. Eu estou trazendo só esse exemplo, porque assim é uma pedra de tropeço. E a mãe falou isso: olha, se ela tivesse ficado aqui, estudado, feito a faculdade aqui, talvez isso não tivesse acontecido, né? Mas ela foi para lá, conheceu. Perdão, perdão, meninas. Mas a mãe falou, ela conheceu pessoas que desviaram ela, tiraram ela, né, do foco, daquilo que Deus tinha. Ai, eu vou abrir a janela aqui um pouquinho, meninas, espera aí. Porque vai entrar lá, que eu não sei por quê. Eu estou espirrando tanto. Mas, assim, o que eu estou trazendo isso? Assim, um exemplo de algo que aparentemente seria bom, porque qual é o mal de uma menina se tornar modelo, né? Desfilar? Não há nada de mal nisso. Ou mudar de faculdade, de uma faculdade de Direito para uma faculdade de moda, alguma coisa. Mas a questão era
Foi esse desviar, esse sair da presença do Senhor, e até hoje ela não retornou, isso já faz anos. Então foi um exemplo disso aqui, sabe. Então, assim, às vezes é melhor você cortar, olha, melhor eu ficar sem essa faculdade, melhor eu não ir estudar em certo lugar, melhor eu não ir trabalhar em certo lugar, ou melhor eu não ambicionar, né, ter esse dinheiro, conquistar isso na minha vida e perder Deus. Melhor eu cortar isso da minha vida, cortar na minha própria carne, eu fazer essa poda, esse corte em mim. Às vezes é duro, é difícil. Imagine você ter que abrir mão, né, de alguma coisa que você deseja tanto. Mas assim, se a gente abrir mão pelo Senhor, o Senhor pode nos dar assim muito mais, infinitamente mais. O que a palavra diz? Que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor é que vai nos acrescentar aquilo que a gente necessita, né? E é melhor mesmo, ainda que eu chegue no final da minha vida e eu pense, olha, eu não conquistei aquilo que é, o meu iate, né? O meu triplex, meu apartamento em frente à praia, mas eu não vendi a minha vida, sabe? Melhor eu ser simples, tendo o que eu tenho, o pouco que eu conquistei, mas com a presença de Deus, do que Amém. ter muito e não ter a presença de Deus, né? O que a gente leu aqui no capítulo anterior, que a gente falou sobre quando na Monte da Transfiguração, que depois de toda a glória que foi revelada aos discípulos, o único que ficou ali, o único que restou foi Jesus. Quando eles levantaram os olhos, eles viram a Jesus, somente Jesus, e era isso que bastava, né? Então, assim, que isso sirva para nós. Muitas vezes nós temos que fazer cortes na nossa própria carne, sabe? A gente tem que fazer concessão para o reino de Deus, né? E não contra o reino de Deus, porque assim, quando a gente está no Senhor, nós podemos todas as coisas, o Senhor pode nos dar todas as coisas. Agora, fora dele, a gente só vai, é um caminho de derrota, de perdição cada vez mais, né? E assim, eu oro para que essa menina volte ao Senhor, porque eu conheci ela, eu sei, a família dela toda é uma família cristã, uma família abençoada, e eu creio que ela ainda vai voltar para o Senhor, né? Mas assim, como isso acontece? Às vezes é um relacionamento, né? Um namorado, alguém que você conhece que começa a te desviar da presença do Senhor. Então, melhor é você ficar sem o namorado. O Senhor vai te dar alguém que seja dele, né? Ore por isso, para que o Senhor coloque alguém que vai acrescentar na tua vida e não tirar, nunca tirar você da presença do Senhor, né? Um namorado, alguém que você conheça, um relacionamento, um amigo, uma amiga, tem que ser sempre alguém que vai te edificar, que vai te trazer mais fome, mais sede ainda, que vai caminhar junto contigo, por Deus, do que te tirar da presença de Deus. Então, melhor é você não estar em certos lugares, não ir a certos lugares, ser privado de certas coisas, do que se afastar do Senhor, né? E aí o Senhor vai terminar aqui esses versículos que nós lemos, falando sobre a ovelha perdida, né? Ele fala para a gente não desprezar, ele volta nos pequeninos, usando o exemplo dos pequeninos. Não desprezeis a qualquer dos pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai. Então o Senhor está dizendo aqui que há anjos que guardam as crianças, sim, né? Isso não é uma, vamos dizer assim, uma teologia aqui que a gente possa estar ensinando, né? Aqui, mas há um princípio nisso, de que há anjos, sim, que guardam os pequeninos, e que esses pequeninos também podem ser traduzidos como aqueles que são filhos do Senhor, né? Que há anjos do céu que guardam as nossas vidas, e assim, a Bíblia nunca, jamais vai nos ensinar a orar aos anjos, né? A clamar aos anjos. Não, os anjos são emissários, eles têm uma missão a cumprir a favor dos homens, né? Mas a Bíblia diz que nós podemos clamar ao Senhor para que nos envie anjos para nos proteger, para nos guardar, para nos ajudar, para nos livrar, né? Num tempo que a gente precisa. E a gente tem inúmeros exemplos na Bíblia de Deus enviando anjos, né, para confortar, para falar, né, para ajudar os seres humanos. Essa é a missão dos anjos, eles são emissários de Deus, né, para nos ajudar. E
Então a Bíblia fala isso, que os anjos nos céus estão sempre na presença de Deus, os anjos que guardam os pequeninos, né, que guardam os seus filhos, e eles vêm incessantemente. E imagine o que que os anjos, se os anjos estão na presença de Deus, o que que os anjos podem comunicar, né? A nosso respeito, a respeito daqueles que estão fazendo mal a um desses pequeninos. Então, é isso que o Senhor fala aqui, né? E ele fala assim: o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido, né? Se um desses pequeninos se perdem, né? O Senhor tem poder para restaurar. Ele veio para fazer isso, para salvar o que estava perdido. E aí ele vem falar sobre essa parábola da ovelha, que a gente conhece tanto, né? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, ele vai deixar as 99 no aprisco, lá no lugar onde é reservado para que elas descansem, para que elas sejam guardadas, vai deixar com um outro pastor, com um outro ajudante, né, que possa guardá-las, e vai em busca da uma ovelha que se perdeu, né? E ele fala: se porventura ele a encontra, em verdade vos digo, maior prazer sentirá por causa dessa do que pelas 99. Não que o Senhor não ame as outras, mas o Senhor vai sentir aquele prazer no momento, porque ela se perdeu, mas ela foi encontrada. E aqui, o que eu quero trazer para nós, meninas, uma coisa que eu queria ministrar ao nosso coração nessa manhã, terminando essa parte desse capítulo, é sobre essa busca do Senhor, sabe? Sobre o perdão do Senhor. Essa ovelha aqui, ela se desgarra e ela vai para longe. Ela estava no aprisco, ela estava ali dentro junto com as outras, e ela sai, ela quer conhecer alguma coisa, talvez ela iludida por alguma coisa, assim acontece conosco, iludida por alguém, atraída por um cheiro, por algo que ela viu, uma cor, e aquela ovelha, ela sai daquele aprisco e ela se desvia. E aqui fala que o pastor vai em busca dela. Isso eu queria ministrar para nós nessa manhã, sabe? Muitas vezes nós somos atraídos pelas nossas próprias cobiças. A Bíblia fala sobre a concupiscência dos olhos, aquilo que a gente deseja, que muitas vezes já é um reflexo de algo interior, né, de uma cobiça interior nossa, e a gente é atraído, assim como a ovelha pode ser atraída por algo que ela viu de uma cor diferente, de um cheiro diferente, às vezes a gente é atraído assim por algo diferente que não está dentro do aprisco, sabe, que a gente vê do lado de fora, né, a gente vê algo e a gente cobiça aquilo, a gente deseja e a gente acaba indo, né, a gente vem falando aqui o tempo todo de tropeço, né, de erro que a gente comete, e assim, aqui o Senhor termina falando isso, essa ovelha vai se desviar, mas aqui fala que o Senhor vai em busca dessa ovelha. Queria ministrar ao seu coração nessa manhã: o Senhor vai em busca de você, Ele está, né, a nossa busca. O Senhor, nesse tempo da graça que a gente está vivendo, nós estamos num espaço do tempo, né, de graça. Deus ainda tem derramado graça e Deus tem salvado pessoas. Deus está em busca de pessoas. Deus está indo. A salvação do Senhor, Ele estende o seu braço e nos salva. O Senhor envia mensageiros. O Senhor envia uma mensagem. É uma porta aberta de uma igreja. É um texto que a gente ouve. Às vezes você está uma música, você está na internet, você vê um texto, algo que te chama a atenção, é Deus te sinalizando: eu estou indo em busca de você, sabe, se você se desviou. E às vezes assim, esse desviar não é só desviar de estar fora da igreja, às vezes você está dentro da igreja, está dentro ali do aprisco, mas o teu coração está longe, o teu coração está desejando algo fora. E assim, a gente não está aqui, nenhum de nós está isento de pecar, isento de errar, isento de desviar o nosso coração. Mas o que eu quero trazer para nós nessa manhã é que há perdão no Senhor. O Senhor, Ele está à nossa procura, como esse pastor que foi atrás dessa ovelha, dessa única que se desviou. O Senhor foi atrás dela, o Senhor te busca, o Senhor quer te oferecer perdão, sabe? O perdão do Senhor é restaurador. Talvez assim o Senhor vai te encontrar ferida, talvez o Senhor encontrou essa ovelha aqui já ferida, com a orelha machucada, com as patas machucadas, num lugar de perigo, quase caindo no abismo.
mas o Senhor foi lá buscar por ela, o Senhor está indo ao teu encontro, sabe? Eu queria ministrar sobre isso, sobre o teu coração. O Senhor tem perdão para te dar, não importa o quanto longe você foi. Me lembro aqui da parábola do filho pródigo, sabe? O filho pródigo saiu da presença, né, do pai, quis a sua parte na herança, quis curtir o mundo, quis viver experiências, né? E que experiências ruins que ele teve. No início parecia tudo maravilhoso, só que depois, quando o dinheiro foi acabando, quando a fama foi acabando, quando ele já não tinha mais nada, né? Ele estava na sarjeta, num lugar comendo comida de porcos, né? Comida que era dada ali aos animais mais considerados mais imundos, né? Daquela época. E o que a Bíblia diz que o pai ficava esperando. E quando o filho vem de longe, a Bíblia fala que o pai correu. Imagine um senhor já de uma certa idade, talvez correndo ao seu encontro, sabe? Duas coisas interessantes na parábola do filho pródigo é que, assim, o filho desonrou o pai muito, porque dizem que as tradições naquela época era assim de que o filho nunca pedia a herança para o pai repartia a herança, mas o filho, a ponto de dizer, eu quero a minha parte, eu vou embora, era como se ele dissesse, o que você me dá não serve para mim, o que tem na sua casa não serve para mim, eu não quero uma aliança com isso. Então ele desonrou, desprezou o pai dessa forma. E a segunda interessante é que um pai não ia se humilhar, né? Um pai não iria correr atrás do filho, mas aqui a Bíblia fala que o pai ficava esperando que o filho, para ver se o filho ia voltar, esperando à beira do caminho, né? Então, assim, e quando o filho vem, o pai se lança para o filho, o pai vai ao encontro do filho buscando, e isso é tremendo, fala desse perdão, sabe? E essa restauração que a gente vê ali na vida do filho pródigo, né? Do anel, das sandálias nos pés, os escravos andavam descalços, mas ao filho, né, aquele que é filho que tornou para casa, o pai mandou colocar uma sandália nos seus pés para que ele não tivesse mais contato com a terra suja, não fosse considerado como um escravo dos vícios, escravos, né, dos seus pecados, né? O Senhor restaurou totalmente a vida dele, e o Senhor faz isso conosco, meninas, nessa manhã, há perdão para nós, sabe, para qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de desvio, sabe? Não se afaste da presença do Senhor. E se acontecer de você ir um pouco longe, saiba que o Pai está te buscando. O Pai está... Né? Depois que ele fala que ele busca essa ovelha perdida, ele fala, assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Ele volta a falar dos pequeninos, das crianças e de nós, sabe, como pequeninos nas suas mãos, como pessoas simples, como pessoas que dependem dele, como pessoas humildes, pessoas puras, né? É assim como que o Senhor quer nos ver, e é assim que o Senhor nos trata, e é assim que ele quer nos trazer de volta, sabe, para a sua presença. Então, nessa manhã, que fique essa reflexão no seu coração, há perdão para você,
sabe? Não importa o tamanho do seu pecado, que às vezes a gente tem a mania de nomear os pecados e a gente coloca um valor neles, né? Ah, isso daqui foi só um pecadinho e isso são pecados maiores. Sim, há pecados que têm consequências maiores, né? Mas tudo é pecado diante do Senhor, quando a gente se desvia, quando a gente não está de acordo com a palavra dele. E assim, nós não somos perfeitos, todos nós estamos sujeitos, suscetíveis a errar, a pecar, mas assim, há perdão para nós, há restauração para a nossa vida. Assim, o Senhor vem e derrama óleo sobre as nossas feridas, quando Ele vai nos buscar, quando Ele assim nos atrai para a sua presença, Ele vem derramar um óleo fresco, restaurador sobre nós, e Ele nos coloca vestes novas, Ele nos coloca uma sandália nos pés, e Ele assim, nos restaura a posição de filhos e filhas, como esses pequeninos aqui que Ele ama tanto. Então, assim, nessa manhã que você tenha isso em mente, sabe? Volte-se para o Senhor está te esperando. Na verdade, Ele está te buscando, Ele está te procurando. Talvez, assim, quando você ouve uma palavra de alguém, dê atenção àquilo que o Espírito Santo está falando, porque é o Senhor buscando por você, buscando pela sua vida, pela sua alma, pelos seus sentimentos, sabe? O Senhor tem esse prazer de trabalhar em você e trazer você para perto dele. Ele quer você como ovelha, debaixo do seu aprisco, como uma criança que dependa dele e que ele cuida e que ele envia até anjos da sua presença para cuidar de você. Então, assim, que nessa manhã saiba disso no teu coração. Há perdão, há restauração para você, para nós todas, né? Amém? Amém, meninas. Vamos orar. Vamos sim. Obrigada por vocês me ouvirem. Eu tenho assim orado para que o Senhor ministre mesmo ao nosso coração aquilo que é a vontade dele, cada manhã, cada dia que a gente abre essa palavra, que haja revelação do Senhor para nós, né? E transformação para a nossa vida, porque o Senhor é bom e Ele nos ama e o plano dele é perfeito para as nossas vidas. Amém. Senhor, nós louvamos o teu nome nessa manhã, Deus, por estarmos diante do Senhor, por podermos nos expor ao Senhor e à tua palavra. Deus, e que o Senhor trabalhe em nosso coração, que essa palavra caia mesmo numa boa terra, Senhor, e que ela produza, Senhor, a 100 por 1. Ó Deus, que através da nossa vida muitos sejam alcançados, Senhor, que através do nosso comportamento, das nossas atitudes, Senhor, do negar-nos a nós mesmos, Senhor, que muitos sejam alcançados, que muitos possam ver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, na nossa vida, e possam crer no Senhor e confiar. Deus, e que o Senhor nos dê uma fé como de uma criança, essa fé, Deus, pura, essa fé transparente, essa fé que confia, que se lança, que se rende aos teus pés. Senhor, e que nessa manhã o Senhor dê a cada uma aqui, cada uma que está junto conosco aqui, cada uma que vai ouvir essa, ó Deus, essa ministração um pouco mais tarde, Senhor, que o Senhor dê a elas fortaleza, Senhor, ó Deus, um espírito inabalável para que elas possam resistir às tentações, Senhor, ó Deus, não serem enredadas por tropeços, Senhor, e que se preciso fosse necessário cortar na sua própria carne, Senhor, ó Deus, negar-se a si mesma, Senhor, cortar no seu eu, Deus, aquilo que tem impedido elas de estarem mais perto do Senhor, Deus, que elas tenham força, Senhor, resistência no Senhor para fazer isso, sabendo que o Senhor é esse Deus que é galardoador, esse Deus que recompensa, Senhor, aqueles que te buscam, Senhor, Deus, que todas as coisas nos são acrescentadas como nos promete a tua palavra, Senhor, e que nessa manhã, Senhor, Deus, se nós pecarmos, se nós errarmos, Senhor, Deus, que o Senhor, ó Deus, nos leve à restauração, Senhor, nós sabemos que o Senhor está buscando por nós, está chamando pelo nosso nome, nos procurando, Senhor, fora do aprisco, nos procurando, Senhor, nos vales, nos montes, Senhor, nos lugares difíceis, muitas vezes, que nós nos enfiamos, que nós nos metemos, mas o Senhor está em busca, ó Deus, da nossa vida, Senhor, e nós queremos nos voltar para Ti, Senhor, e reconhecer que o Senhor tem perdão, Senhor, que o Senhor derrame perdão, que o Senhor derrame bálsamo, que o Senhor derrame unção, Senhor, óleo de alegria, Senhor, sobre cada uma mulher, Senhor, que estará ouvindo isso nessa manhã, nesse dia, Senhor, ou seja, em outro dia, Senhor, que essa mensagem atinja o coração daquela que está se sentindo ferida, se está se sentindo abatida, que está se sentindo distante, triste, Senhor, Deus, em nome
nome de Jesus, traz o consolo da tua presença, o consolo do teu perdão, Senhor. Nós oramos por isso nessa manhã e agradecemos ao Senhor, porque em ti, Senhor, há livre perdão, em ti há restauração, em ti há alegria para as nossas vidas, Senhor. Ensina-nos o teu caminho, ensina-nos a andar contigo, Senhor. Deus, e se tivermos que abrir mão de algo na nossa vida para termos mais de ti, Senhor, Deus, tu és a nossa herança, tu és a nossa recompensa. Nós te agradecemos, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Amém. Amém. Amanhã estamos juntas de novo. Amém. É que o Senhor continue falando conosco e vamos ver qual horário que a gente vai estar amanhã, né? O que for melhor para todos. Tá bom, meninos? Tenham um ótimo dia, tá? Amém. Que Deus Meninas, tenham abençoe um dia vocês. abençoado, tá? Que o Senhor possa estar com todas nós. Amém. Amém. Amém, Fica com queridas. Deus, Bom meninas. dia, meninas. Fica com Até. Deus. Tchau.